começar esse vídeo de uma forma muito positiva, dizendo que bom que a gente tem a nossa força sempre, que qualquer coisa que aconteça, a gente tem que pensar que isso é sim pro nosso bem, que a gente precisa tentar levar as coisas para um lado positivo. Mas o meu vídeo de hoje é para falar os níveis da maldade humana, né? A gente tá vivendo uma sociedade onde a gente vê notícias ruins o tempo inteiro na TV e a gente fica pensando, meu Deus, como uma pessoa é capaz de fazer isso? Como que adolescentes são capazes de matar um cachorro, de colocar pregos na cabeça do cachorro, deixar o cachorro agonizando até a morte? Como que tantos caras conseguem espancar as mulheres hoje em dia e matar elas, atacar as mulheres de tantas formas todos os dias? Esses dias eu acompanhei uma notícia no jornal onde um cara simplesmente invadiu a casa de uma mulher para tentar estuprar ela e depois ele saiu tentando fugir. Assim, sem conhecer ela nem nada, não teve nenhum motivo. Não que tenham, né? Mas os outros dizem que eles fazem isso por N motivos. Mas esse não tinha nem motivo sequer. Ele não teve nenhuma desculpa pra dar também. E o crime por si só, ele conhecendo ela ou não, já seria horrível, né? Mas o fato de tu pensar que tu realmente não tá seguro em nenhum lugar é foda, sabe? Mas no vídeo de hoje eu queria falar principalmente sobre os níveis de maldade que a gente consegue conhecer depois que algumas pessoas perdem o acesso à sua vida. Porque eu namorei pela última vez em 2022 até 2024. Isso. E durante o relacionamento, assim, eu vivi várias fases ruins que eu não conseguia perceber na época. Eram coisas pequenas, assim, pequenas agressões, assim, microagressões que ele ia fazendo comigo e que eu não percebia. Eu era uma pessoa cheia de luz, cheia de vida, eu adorava festa, adorava dançar, adorava me divertir, adorava tirar foto. Eu fazia isso muito antes dele. E aí quando eu conheci ele, ele falava certas coisas assim que iam me desanimando e iam me desinteressando das coisas que eu sempre gostei. E eu ia acabando deixando de fazer as coisas que eu gostava pra poder agradar ele. E uma das coisas que ele falava muito era com relação à traição. Então guardem bem essa informação. Ele falava pra mim coisas do tipo que ele jamais perdoaria a traição, que ele já foi traído. E ele se sentia assim, ó, muito coitadinho da Silva quando ele falava sobre isso comigo. E essa pessoa, ele tinha crises. Eu não sei dizer que crises eram, eu não sei mais se era ansiedade, se era depressão, eu não sei se ele era esquizofrênico, eu não sei qual era o problema dele. Ele dizia que ele era autista, mas não tinha nenhum diagnóstico também. Então, enfim, ele tinha algumas crises durante a madrugada, que ele acordava chorando. Ele se arranhava, às vezes se batia. Isso não vem ao caso, tá? Mas o que eu quero dizer é que essas crises dele me levaram a desencadear crises de ansiedade, que eu nunca tive na minha vida. Eu fui uma pessoa depressiva. Eu atualmente não me considero mais uma pessoa depressiva, mas eu sei que foi muita luta de muitos anos, muitas coisas acontecendo, tratamento em psiquiatra, psicólogo, depois algumas outras mudanças que eu acabei fazendo na minha vida para que eu não estivesse mais passando por episódios depressivos. Acabei me cuidando para que isso não acontecesse. E ansiedade era uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida antes. Eu nunca tinha passado a sensação de não conseguir respirar e não saber por que eu não estava conseguindo respirar. Eu nunca tive a sensação de ficar chorando sem saber qual era o motivo desesperador que eu tava chorando e pelo qual eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia saber por que eu começava a tremer e ter vontade de chorar do nada. E essas coisas eu só comecei a ter a partir do meu relacionamento com ele. Enfim, durante essas crises dele, eu sempre fui a pessoa que tentava ajudar ele. Eu paguei psicólogo, eu paguei remédio já pra ele quando ele foi em consulta. Ele tinha um trabalho que era muito complicado, eu tentei arrumar outro emprego pra ele, mas todos ele viu uma desculpa. Então eu tentava ajudar das formas que eu podia. E nunca dava bom. Uma das desculpas dele era que a gente não passava muito tempo junto.
visto que a gente acabava se vendo mais no final de semana. Durante a semana era mais corrido, porque eu trabalhava e eu tava fazendo faculdade à noite também. Então era mais corrido pra gente acabar se encontrando durante a semana. Mas algumas vezes eu abria a sessão e ia posar com ele. Mas ele tentou fazer de todas as maneiras eu sair o mais rápido possível da minha casa, porque ele queria que eu ficasse afastada. Eu não me entendia na época, mas ele queria que eu ficasse afastada não só da minha família, como dos meus amigos também. Então, ele via problema em eu sair sozinha com algumas pessoas em específico. Ele alegava motivos de ciúmes e outras vezes que, você está trocando o tempo que você poderia estar passando comigo para passar com seus amigos. Mas tudo bem, é uma escolha sua. E ele fazia eu me sentir culpada por isso. E eu me sentia. Eu tinha uma amiga muito próxima minha que, a princípio, ele gostava dela. Mas toda vez que a gente saía sozinha, ele me alfinetava e ele realizava depois disso microagressões comigo que eram coisas como deixar de me responder durante muitas horas do dia ou até mesmo o dia inteiro. Era deixar de me atender, era ser ríspido comigo. E aí eu entendia que, nossa, eu deixei ele sozinho quando ele mais precisou. Porque ele me relatava, depois desses encontros que eu tinha com as minhas amigas, que ele teve crise e que eu não tava lá pra ajudar ele, que ele tava sozinho. E eu me sentia a pior namorada do mundo quando ele me dizia uma coisa dessa, que eu pensava, meu Deus, eu tava vivendo a minha vida enquanto meu namorado tava lá passando mal. Enfim, o relacionamento todo foi muito conturbado. A gente chegou a dar um tempo, uma vez que não durou 2 semanas, eu devia ter terminado desse tempo, porque fui eu que pedi pra gente dar um tempo e eu devia mesmo ter terminado. Quando eu pedi esse tempo, como eu me arrependo de ter pedido, de não ter terminado, em vez de ter ficado só nesse tempo. A gente acabou nem parando de se falar, nem de se ver durante esse tempo. Então ele não serviu pra nada, basicamente. Mas nesses 2 anos, eu não sei dizer em qual período, a partir de qual período, na verdade, ele conheceu outra pessoa, se interessou por outra pessoa. Eu não sei dizer de que forma isso aconteceu exatamente, mas ele acabou terminando comigo. Logo depois do nosso aniversário de 2 anos, a gente completou 2 anos de namoro em janeiro, e em fevereiro, quando eu tirei férias, ele terminou comigo. E o pior de tudo foram os motivos que ele utilizou. Ele falou que eu era uma pessoa muito difícil, que tinha a questão da minha alimentação. Isso é um ponto que eu ainda não tinha trazido, mas eu tinha alguns distúrbios alimentares, tinha alguns problemas com a comida, então eu não tinha um bom relacionamento com a comida, eu não me alimentava bem. E ele usou isso como um dos motivos para ele estar terminando comigo. Seria muito difícil lidar com uma pessoa que tem problemas alimentares. E isso doeu muito, porque o meu problema alimentar não era algo que eu falava pra todo mundo. Então eram as pessoas mais próximas de mim com quem eu dividia isso. E ele usou uma coisa íntima minha, uma dor minha, pra me machucar no final do nosso relacionamento. Ele usou também outras questões particulares, como a questão do abandono do meu pai. Ele basicamente só faltou ele falar com essas palavras, né? Se nem teu pai não te quis, por que eu vou querer, né? Mas ele não falou isso dessa forma, ele falou em outras palavras, mas ele falou que ele não podia lidar com alguém que tinha esse problema, porque eu era uma pessoa que não sabia lidar com os meus traumas. Eu fui uma pessoa que já fui abusada também, e pouquíssimas pessoas próximas a mim sabiam sobre isso. E ele usou isso também, falou que isso também era um problema, que eu era uma pessoa que não sabia lidar com isso. Eu acho que quase toda mulher que já passou por isso, elas vão me entender quando eu digo que é muito difícil a gente lidar com esse tipo de coisa. A gente aprende a conviver, cada uma da sua forma. Tem mulheres que optam por fazer denúncia, por abrir a boca e falar pra todo mundo. Tem mulheres que nunca tocam no assunto, tem mulheres que tentam fugir desse assunto o tempo inteiro. E eu era uma dessas, eu só tentava fugir disso, só queria deletar. Assim como todas as outras coisas ruins da minha vida, eu só tentei deletar, fingir que elas não existiram. Eu tentava criar
de uma certa forma, um mundo na minha cabeça em que essas coisas não existiram, em que essas coisas não aconteceram comigo. E pra mim era a coisa mais fácil de se fazer para lidar com isso. E quando ele terminou comigo usando esses motivos, inclusive, eu me senti um lixo. Eu senti como se eu fosse uma pessoa que não merecesse ser amada. Eu me senti muito mal. Eu pensei em morrer de novo, como eu já tive esses pensamentos antes. E eu mudei toda a minha vida a partir desse episódio. Eu tava de férias, e aí quando eu retornei das minhas férias, por incentivo de uma amiga muito próxima, eu tenho muito que agradecer a ela. Se não fosse ela, eu talvez não teria saído do buraco. Não só ela, como outros amigos, mas ela foi quem deu o start, assim, nessa ideia pra mim de ir embora pra praia. Porque eu sempre gostei muito de praia, e praia me fazia bem. Então, eu voltei das minhas férias, fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava e cumpri o meu aviso e mudei de estado. E quando eu fui embora, o único contato que eu tive, que eu precisei ter com esse cara, foi porque ele me deixou algumas dívidas no meu cartão de crédito, que eu acabava emprestando pra ele. E eu precisava que ele me pagasse esse valor. E foi muito difícil, porque ele me esculachou, assim, ó, de mil maneiras, como se eu tivesse errado por estar cobrando ele. E teve uma vez que ele me mandou uma mensagem também dizendo que ele ia até aquela cidade pra me ver. Eu falei que era melhor não, que a gente não precisava conversar, que já tinha se encerrado tudo. Eu só queria que ele me pagasse, só isso. E aí desencadeou uma série de ofensas, assim, jamais vistas. Ele acabou comigo, mais uma vez. Enfim, eu levei um tempo pra me reconstruir disso, mas eu segui a minha vida, eu nunca desejei mal pra ele. Enfim, eu só queria que isso acabasse. E eu pensei que isso tinha acabado. Pra mim já tinha acabado, pelo menos. E antes de eu sair da minha cidade e ir embora pra esse primeiro estado que eu fui, que eu acabei me mudando algumas vezes ao longo desse período, que foi o período da minha recuperação, eu fiz algumas consultas, eu precisei entrar em tratamento de novo e principalmente arrumar o meu lado espiritual, porque tava tudo cagado. E eu tava frequentando a Umbanda já por outros motivos e eu comecei a fazer tratamento no Reiki e comecei a ir mais seguido nas sessões também pra ficar estabelecida assim de novo, pra poder ficar mais forte, pra poder passar por tudo que eu tava passando, né? E eu lembro que antes de eu ir embora me falaram duas coisas. Uma delas, eu fingi demência e tipo, não quero pensar nisso. Mas foi falado sobre a questão de um corte de laços que eu precisava fazer com esse cara. Porque se eu não fizesse isso, essa história ainda ia se perpetuar e tal. E foi falado isso num tom que eu não dei tanta importância na época, mas foi num tom de: nossa, você realmente precisa fazer isso porque é complicado. E eu não quis entender na hora o que tinha acontecido, não quis me aprofundar sobre isso, eu não queria perguntar sobre isso. E, enfim, acabei indo embora, frequentando outros lugares e eu não queria perguntar nada relacionado à vida amorosa, a relacionamento, a esse cara, nada. E toda vez que tentavam me falar alguma coisa, eu tentava perguntar outra coisa, porque eu não queria saber. E o que aconteceu? Eu fui embora e esse cara também era da Umbanda. Ele acabou frequentando depois que nós terminamos. Antes ele já se dizia que ele era da Umbanda, mas ele não frequentava. E aí depois disso ele começou a frequentar. E eu descobri recentemente que ele fez um trabalho de amarração pra mim me dar mal no meu lado financeiro e no lado amoroso, obviamente, né? E eu não consigo deixar de pensar que isso foi por pura crueldade, pura maldade mesmo. Porque não tinha motivo nenhum pra ele fazer isso comigo. Não fui eu que terminei com ele, foi ele que terminou comigo. Apesar de quando nós terminamos, ele falou 1000 vezes que me amava, que ele fez isso pro meu bem.
que não deu pra entender, né? A pessoa simplesmente acabou, me destruiu assim em pedacinhos e ele estava dizendo que isso era pro meu bem, mas ok. Foi muito difícil descobrir isso agora esses dias, porque realmente era uma coisa que já tinha sido encerrada pra mim. Mas eu vou tratar de cuidar do meu lado espiritual, fazer todos os procedimentos que eu posso fazer pro meu bem apenas. Não quero devolver mal nenhum, até porque eu sei que tudo que vai e volta. Então, se ele fez coisas pro meu mal, vai voltar isso pra ele de alguma forma. Pode demorar, eu não tô nem aí, não quero saber quando isso acontecer também. Mas eu queria fazer esse vídeo pra gente lembrar da nossa força. Eu sei que é horrível pensar que a gente precisa ser forte todos os dias para tantas coisas que acontecem com a gente. Mas é importante a gente saber da nossa força e não desistir, não querer parar, mesmo quando várias pessoas querem ver a gente no chão. E mesmo que essas pessoas façam coisas para nos ver no chão, a gente precisa ter em mente que a gente não pode deixar nada disso definir a gente, nada disso atrapalhar a nossa vontade de lutar, de vencer, de alcançar os nossos objetivos. E isso eu tenho muito forte em mim, graças aos meus orixás, graças a Deus, graças a tudo assim de bom que me cerca. Eu tenho uma capacidade enorme de recomeçar, eu tenho muita coragem para ir atrás dos meus objetivos também. Então eu acho que eu tenho tudo para vencer mais isso. Mas é muito triste a gente pensar nos níveis de maldade que as pessoas podem ter. Sejam pessoas estranhas que nos atacam na rua sem conhecer a gente, ou até mesmo as pessoas que a gente deixou deitar com a gente na cama, que a gente confessou coisas e essas pessoas usam isso depois contra a gente. Eu espero que nenhuma mulher passe por isso, mas que quando ela passar, se ela precisar passar por alguma situação assim, ela entenda a força dela, ela busque ajuda, ou na religião dela, ou em psicólogo, ou em uma rede de apoio, enfim, que ela encontre qualquer forma possível que ela possa utilizar para poder sair disso, para poder ficar bem, para poder seguir a vida dela em paz e para não deixar que essas outras pessoas acabem com a vida dela, acabem com o brilho dela, acabem com a vontade de viver dessa pessoa. E eu gosto muito daquela frase, que eu não lembro agora quem é o autor, mas ela tá sempre muito presente na minha vida, que é: quando a morte chegar, que ela me encontre vivendo. E assim como todas as pessoas que me deixaram para morrer, eu espero que elas sempre me encontrem vivendo, porque eu sei que essas pessoas me encontram porque elas me procuram. E elas sempre vão me encontrar vivendo, porque eu não vou mais deixar ninguém me ver no fundo do poço. Quando eu estiver na merda, eu vou procurar ajuda, vou procurar qualquer forma de resolver e de sair disso. Então elas vão me encontrar vivendo, sim, vivendo e lutando pelo melhor da minha vida todos os dias. E esse é o meu recado de hoje. Eu espero que as mulheres se cuidem, se protejam. E se você é mulher e tá passando por uma situação assim, ou já passou e quiser conversar comigo, as minhas redes sociais são abertas, então você pode sempre me encontrar para poder conversar.